Meus amores, tudo bem com vocês? A tia também tá muito bem, estou feliz porque mais uma vez estamos aqui para contar mais uma história linda e nós vamos continuar a nossa sequência de M. Carmichael, comprando crianças para Deus. Olha que legal, comprando crianças para Deus? Como será que Amy fazia isso? Comprar crianças. E por que ela comprava crianças? Hoje nós vamos saber como que Amy trabalhava com as crianças. Isso, e tem um mistério que ficou na última história, que foi o que aconteceu com aquelas meninas que estavam entrando no templo. O que será que aconteceu com elas? Se você ainda não assistiu essa primeira história, volta o vídeo lá nos últimos vídeos que tia Estela postou, que você vai ver a primeira parte de M. Carmichael, para você poder entender. Aí você pode assistir esse vídeo que você vai entender. Mas nós vamos fazer a nossa história daqui a pouco. Antes, nós vamos conversar com o nosso Papai do Céu. Vamos falar com ele agora, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos conversar com Deus, falar de tudo que nós estamos sentindo e vamos agradecer pelo amor que Ele tem por nós. Vamos orar neste momento? Todo mundo de cabecinha baixa. Papai do céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa tarde, por esta noite que está iniciando. Eu te agradeço pelo seu amor. Eu amo muito o Senhor e quero que o Senhor fique comigo para sempre. Que o Senhor esteja sempre me protegendo a minha família. Cuida daquelas pessoas que estão dodói no hospital e também aquelas pessoas que estão trabalhando. Protege elas lá no hospital. Nos abençoe e nos ajude a vivermos sempre uma vida que agrada ao Senhor. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. E eu quero dizer para você, boas-vindas. Que bom que você está aqui assistindo esse vídeo com essa história maravilhosa da nossa missionária Amy Carmichael. Vamos cantar boas-vindas Boas-vindas bem-vindos são, boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas bem-vindos sim, venham outra vez. Que lindo! Cantar para o Papai do Céu e dizer para as pessoas que elas são muito bem-vindas no reino de Deus. Elas só precisam receber a Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque Ele nos ama muito. O amor dele é muito grande. Ele abraça o mundo inteiro com o amor dele. Vamos cantar? Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo? Vamos lá? Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Isso, o amor de Jesus é muito grande, muito largo. Ele ama muito a gente. Ele ama tanto que Ele decidiu morrer na cruz para que nós não ficássemos condenados no pecado, para que um dia nós pudéssemos habitar o céu com Ele. E Ele mesmo falou que Ele ia preparar lugar para todos nós. Amém, crianças? Amém! Nós vamos ouvir uma linda história agora da Amy Carmichael. Antes eu quero falar para vocês que a Amy tinha passado um sufoco. Lembra que ela passou um monte de pó de café, de borra de café no rosto para ficar da mesma cor que as pessoas indianas. E ela conseguiu se infiltrar no meio deles. Mas um dia ela estava lá no meio deles e veio uma carroça com meninas todas vestidas de grinalda e foram levadas para o templo. As meninas entraram no templo e pá! A porta fechou. O que será que ia acontecer com essas meninas? As meninas iam virar escravas daqueles homens que estavam ali no templo. Elas iriam trabalhar ali e ser escrava deles. Muitas coisas ruins iriam acontecer àquelas meninas. Muitas mesmo, elas seriam sacrificadas a deuses de
pedra. Isso, e Amy sabia que isso ia acontecer e Amy estava agoniada, porque ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa. Deus havia chamado Amy ainda jovem para que ela pudesse cumprir esse chamado na Índia. E nós vimos na história passada que Amy nunca mais voltou à terra natal dela. Ela continuou ali na Índia falando do amor de Jesus e comprando crianças para Deus, resgatando crianças para Deus. E aquelas meninas então entraram naquele templo ali e elas se tornariam escravas daqueles sacerdotes daquele templo e seriam sacrificadas a deuses. Elas viveriam uma vida de pecado eternamente. Mas alguém precisava fazer alguma coisa e Amy já tinha isso no coração dela, já tinha crianças. A Amy, ela trabalhava tanto para as crianças, trabalhava tanto, que tinha vezes que ela ficava até doente, mas ela não se cansava, não mesmo. Ela tinha uma ajudante, era uma mulher muito amorosa. A Tistela vai olhar o nome dela, porque é um nome muito complicado, mas a Tistela vai falar o nome dela agora para vocês. Ponamal, olha esse nome. Ela tinha essa ajudante, Ponamal. E ela tinha uma casa onde ela abrigava as crianças. Essa casa se chamava Dona Vur. Tinha botado esse nome nessa casa. E o apelido de Amy era Mama, porque Amy era considerada como se ela fosse a mãe daquelas crianças. Então, todas as crianças que ela podia salvar, ela colocava ali dentro daquela casa e cuidava. E Ponamal tinha um amor tão grande por aquelas crianças. Ponamal acordava muito cedo e já ajeitava logo o cardápio das crianças, a comida das crianças, ajudava em tudo. Ela cuidava das finanças ali do lugar, porque ela economizava. Tinha um lugar que ela andava 40 quilômetros para conseguir comprar comida mais barata, que era coco e o azeite que eles usavam muito. Então ela ia nesse lugar e conseguia comprar muito mais barato, porque ela já tinha feito amizade e ela ajudava a Amy tudo mesmo. Mas as pessoas perseguiam muito Amy e Ponamal. Um dia, sabe o que um homem fez, crianças? Ele colocou um alto-falante de todo tamanho em cima do muro de Dona Vur, lá daquela casa, e começou a falar várias coisas horríveis de Ponamal. Começou a xingar Ponamal, falar palavras feias e dizer que Ponamal não deveria estar ali, e começou a ameaçar também. E então, crianças, aquela noite, elas passaram a noite todas sem dormir, porque aquele homem ficou perturbando e elas não poderiam fazer nada. E Amy, nessa época, estava doente de tanto trabalhar, mas elas não desistiam, até que esse homem falou assim, que ele ia armar, ia mandar alguém ali para fazer mal para elas. Um certo dia, Amy já estava curada. Amy então foi na venda para comprar algumas coisas e ouviu duas mulheres conversando. As mulheres estavam falando sobre um homem que tinha contratado alguns meninos para poder ir lá e fazer mal às pessoas que estavam lá em Dona Vur. E então elas viraram para eles e falaram: olha, se eu fosse vocês, eu não faria isso, porque o Deus daquela mulher que está lá, da pegadora de crianças, eles chamavam Amy de pegadora de crianças. Ela pede, tudo que ela pede ao Deus dela, ele faz. Um dia ela precisou de dinheiro e Deus na mesma hora arrumou o dinheiro para ela. Eu estou falando para vocês porque eu vi isso na minha frente. Então aqueles homens saíram correndo, ficaram com medo de Amy, falaram: não vamos mexer com ela, porque o Deus dela é muito forte. E Amy passava várias coisas, e a intenção de Amy era livrar as meninas de passar por aquilo, de passar por aquela tortura. Tanto é que teve uma vez, crianças, que havia uma criança que a Amy tentou resgatar. Foi um sofrimento muito grande, porque eram muitas decepções. Tinham muitas vitórias, mas tinham muitas decepções. Amy chegou a tentar quase conseguir essa criança. Ela tinha 9 anos de idade. Então Amy foi até a mãe e falou: olha, não venda sua filha, deixa ela comigo, eu vou cuidar dela. Então a mãe falou assim: olha, daqui uma semana você volta. Quando Amy voltou, a mãe já tinha vendido a criança para o templo.
com certeza aquela criança ia virar uma escrava daqueles sacerdotes, ia estar ali adorando a deuses. E muito tempo depois, Amy soube notícias dela que ela não aguentou. Essa criança sofreu tanto que não resistiu e acabou vindo a falecer. Então eram muitas decepções. Mas Amy sabia que ela tinha um propósito, e ela tinha um propósito de resgatar crianças. E desde pequena, crianças, Amy, já bem criança, ela ia para a igreja e ouvia a palavra de Deus o tempo todo. Um certo dia, ela estava na igreja e começaram a cantar uma música. Cristo sente amor por mim, sei que a Bíblia diz assim, por crianças como eu, numa cruz Jesus morreu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Então Amy ouviu essa linda música e começou a prestar atenção. Amy não tinha guardado o que tinha falado no sermão, ela era muito criança, mas essa música marcou a vida de Amy. Então ela começou a pensar, Jesus veio para mim, eu sou uma criança. Eu preciso receber a Jesus no meu coração. Mas ela sabia, crianças, que ela tinha pecado, que ela fazia coisas erradas. Então, ela conversou com Deus e falou com Ele que perdoasse os pecados dela, porque ela queria servir a Jesus. Amy, então, fez uma oração e recebeu a Jesus no coração. Você também pode fazer isso, criança. Você pode reconhecer hoje que você é um pecador, que você faz coisas erradas e receber a Jesus no seu coração. Amy não deixou de fazer as coisas erradas, mas quando ela ia para fazer ou quando ela chegava a fazer, ela se arrependia, porque ela sabia que ela não podia fazer para não deixar o coração de Deus triste, porque ela queria morar no céu com Jesus. Ela entendia o que era certo e o que era errado, e pecar não era certo. E Amy, então, desde pequenininha, bem criancinha mesmo, Amy recebeu a Jesus em seu coração. Recebeu a Jesus no coração. Ela teve uma nova vida. Uma vida, crianças, com Jesus. Uma vida com Jesus. E Amy, então, guardava isso para sempre. Que desde criança, as pessoas já precisavam saber que Jesus era o Salvador da vida delas. Eu quero contar hoje para vocês uma história muito bonita de uma menina chamada Prina. Não é prima, é Prina. Isso, Prina. Prina era uma menina que tinha 7 anos de idade. E Prina era uma criança muito esperta mesmo. Mas ela foi vendida ao templo pela sua mãe. Prina já pequenininha foi vendida para ser escrava naquele templo. E então Prina um dia fugiu. Deu um jeito e correu daquele templo, foi até a mãe dela e chegou lá e falou: mamãe, por favor, não me entregue, eu faço tudo o que você quiser, mamãe, eu não vou fazer mais coisa errada, mamãe, mas não me entregue. Mas a hora que ela estava falando com a mãe dela, as mulheres do templo chegaram e pegaram Prina e levaram Prina de novo para o templo. Chegando lá no templo, crianças, sabe o que elas fizeram? Pegaram um ferro quente e botaram na mão de Prina, bem aqui, ó, e machucaram Prina. Prina chorou tanto e elas viraram para ela e falaram: olha, você não fica fugindo, porque aí fora tem uma mulher estrangeira que ela é pegadora de crianças e vai pegar você tome cuidado. E então Prina foi deitar naquela noite, mas quando foi mais tarde, Prina acordou e foi até aqueles deuses de pedra que tinha lá no templo. Então ela se ajoelhou diante do Deus de pedra e falou assim: por favor, me mata e faz morrer, porque eu não quero mais viver assim. Eu prefiro morrer. E Prina então se ajoelhou diante daquele Deus de pedra e fez essa oração para esse Deus de pedra. Sabe, crianças,
Nós devemos crer em Jesus. Ele que é o único Deus vivo que morreu e ressuscitou. Não são deuses de pedra. Prina naquele dia foi até esse Deus de pedra e pediu para que levasse a vida dela. Será que ela foi ouvida? Ela não foi ouvida, ou qualquer coisa que ela pedisse, ela não seria ouvida. E aquele Deus também, de pedra, não tinha um plano para a vida de Prina, porque ele não existia. Ele não existia, mas Prina foi criada desde pequenininha, que aquele era o Deus verdadeiro, mas não é. Nós devemos acreditar no Deus verdadeiro, que é Jesus, que morreu por mim e morreu por você, criança. Prina fez aquela oração, aquele Deus, e achou que ia acordar no outro dia morta, teria morrido, mas não foi isso que aconteceu. Então Prina começou a chorar muito, porque ela não aguentava mais aquele sofrimento. Prina então lembrou-se da fala de uma daquelas mulheres: não fuja, porque aí fora tem uma pegadora de crianças. Sabe o que Prina fez? Eu prefiro então ser pega por essa pegadora de crianças. De repente ela é até melhor do que ficar aqui. Prina então deu um jeito de fugir e conseguiu fugir novamente. Crianças, Prina nadou um rio, atravessou um rio com 7 anos de idade para conseguir chegar lá onde estava a pegadora de crianças. E ela andou mais um tanto, até que ela chegou perto de um poço e tinha uma mulher. E ela falou: moça, por favor, não me entregue no templo, por favor, moça, me ajuda. E a moça então, com todo carinho, pegou Prina e levou para casa dela. Quando foi no outro dia, crianças, essa moça levou Prina até Dona Vu, até onde estava M. Isso, onde estava M. E Prina chegou na hora do café da manhã e M então pôde servir. M então recebeu Prina com um grande abraço, deu um beijo nela e M ficou tão feliz, porque aquela criança era uma criança do templo. E M então abraçou Prina e deu uma boneca de presente para ela. E ela então cuidou de Prina e conversou com Prina. M então viu as marcas na mão de Prina e falou para Prina: Prina, você sabia que Jesus morreu na cruz por você? Ele ficou com marcas nas mãos, Prina, assim como você. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida. Você não pode acreditar naqueles deuses, Prina. Você precisa acreditar no Deus verdadeiro, que é Jesus. E Prina então entendeu que Jesus havia morrido por ela. Prina então começou a chorar e a falar: mas eu não queria que ele tivesse morrido. Ele foi um homem tão bom, por que Jesus morreu? Então M chegou para ela e falou: olha, Prina, não fique triste, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, para que sim, você pudéssemos ter uma vida eterna com ele, Prina. Não fique triste, Prina, porque Jesus ressuscitou. E naquele dia, Prina recebeu a Jesus com 7 anos de idade. Prina recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ela entendeu que Jesus havia morrido pelo pecado dela, mas que ele havia ressuscitado. E Prina então ficou ali com M, ali na casa de M. Crianças, tinham muitas crianças, muitas mesmo. Eram tantas crianças que às vezes à noite elas não conseguiam dormir de ouvir os choros das crianças. Você imagina uma criança doente chorando, já fica difícil. Imagina uma casa cheia de crianças e doentes, porque eram crianças que sofriam com a religião daquele povo, que fazia as crianças sofrerem desde pequenininho já, faziam as crianças escravas dentro do templo. Então, quando M conseguia resgatar, ela levava ali para dentro da casa ali de Dona Vu, naquele lugar ali que ela colocou o nome de Dona Vu, e ela cuidava das crianças. E ela, crianças, era a mama deles, a mãe deles, e cuidava ela, mas a ajudadora dela. E elas passavam
Estavam noites acordadas cuidando das crianças, mas elas falavam que elas precisavam resgatar mais crianças, que elas não podiam deixar de resgatar as crianças, porque as crianças precisavam ser salvas, assim como Prina foi salva da mão daquelas mulheres daquele templo. Mas um dia, crianças, algo terrível aconteceu. Eles estavam em casa, quando de repente algumas mulheres chamaram na porta: Ei, venham nos atender! Venham nos atender! E quando elas chegavam na porta, eram as mulheres do templo. E Prina então chegou e já ficou daquele jeito, achando: elas vão me levar. E então as mulheres falaram: nós viemos buscar essa fujona. Ela fugiu. É uma ladra, fugiu e nós viemos buscá-la. Ela vai voltar para o templo. E nós vamos prender você, Amy. Vamos prender você por causa do que você fez. E aquelas mulheres ficaram ali na porta até que algo aconteceu, crianças. Mas nós só vamos saber quarta-feira que vem. Nós vamos descobrir o que aconteceu com Amy e Prina. O que será que aconteceu, criança? Aquelas mulheres foram ali para poder pegar Prina e para prender Amy. Mas Amy era uma pessoa que confiava muito em Deus. Ela tinha passado muitas experiências com Deus. E ela sabia que Deus não ia abandoná-la naquele momento. Mas nós só vamos saber essa terceira história quarta-feira que vem. E você não pode perder, porque é uma história maravilhosa. Eu sei que a gente vai ficar curioso, mas vamos esperar até quarta-feira. E aí nós vamos saber o que aconteceu. Vamos, crianças, entender hoje que todos nós precisamos receber a Jesus como Salvador, assim como Prina recebeu, seja menina ou seja menino. Cristo ama você. Cristo ama você e morreu na cruz por você, morreu na cruz por mim. Como diz aquele cântico: Cristo sim te amou por mim. Sei que a Bíblia diz assim: por crianças como eu, numa cruz Jesus morreu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim: Cristo ama cada um de vocês e Ele morreu na cruz para salvar cada um de vocês. Você quer hoje receber a Jesus no seu coração? Você quer fazer como Prina? Entender que Jesus é o único Deus verdadeiro? Você entendeu isso? Se você entendeu, abaixe sua cabeça. Fale com o Papai do Céu. Repita a oração que tia Estela vai falar. Abaixe sua cabeça. Papai do Céu, eu entendo que Jesus é o único Deus verdadeiro. E eu peço que Jesus venha morar no meu coração agora. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver uma vida que agrada o Senhor. Me recebe, Papai do Céu. Eu te amo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, o seu nome está lá, ó. Com letras de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com letras de ouro escrito está meu nome lá no céu. Lá no céu, meu nome escrito está. Lá no céu, meu nome escrito está. Se você recebeu a Jesus no seu coração, o seu nome está lá no céu, escrito com letras de ouro. A tia Estela lembrou desse cântico, porque essa semana o Cauã me lembrou desse cântico que ele cantou em casa, porque ele tinha ouvido uma história e aí ele lembrou desse cântico. Com letras de ouro escrito está meu nome lá no céu. E se você já tem essa certeza que o seu nome está escrito lá no céu, você precisa falar do amor de Jesus a todas as pessoas, inclusive as crianças, porque elas precisam receber a Jesus como Salvador. Amém? Amém? Meus amores,
Tia Estela termina mais essa história. Semana que vem nós vamos descobrir o que aconteceu, o que aquelas mulheres fizeram ali na frente da casa, ali de Dona Vu, na frente da casa de M, a mama daquelas crianças. Nós vamos descobrir, tem muita história pela frente aí, tem muita emoção, tem muita ação nessa história ainda. Vamos esperar até quarta-feira. A gente volta sábado à noite com mais um vídeo legal para vocês, crianças. Vai ser uma história muito legal, um teatro de sombras. Você não pode perder esse teatrinho de sombras que Tia Estela vai fazer sábado à noite. Você vai gostar muito dessa história. Vai falar de um homem fujão. Um homem fujão, isso mesmo. Só que é só sábado à noite. Não perca o vídeo. Curte aí esse vídeo da Tia Estela, compartilha, se inscreve aí no canal, fala para as pessoas do amor de Jesus. Até então, sábado à noite, crianças, espero vocês. Beijos, beijos, beijos. E eu vou me despedindo cantando, ó. Com letras de ouro escrito está, escrito está, escrito. Canta aí também. Com letras de ouro escrito está meu nome lá no céu. Lá no céu, meu nome escrito está.